Fé e realidade. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível que crê. Marcos 9:23. Isto disse Jesus em resposta à súplica de um pai cujo filho jazia terrivelmente endemoninhado. Era um caso de possessão fortíssima. Os discípulos de Jesus não haviam conseguido expulsar o demônio, como fica claro no verso 18, exatamente por se tratar de um espírito maligno muito poderoso. A referência a castas sugere exatamente isso, o verso 29, o que também impõe a necessidade de uma preparação especial indicada pelo próprio Cristo, qual seja jejum e oração. Desde sua infância, relata o pai do endemoniado, o espírito maligno se apoderou dele e o fazia lançar no fogo e na água com o objetivo de matá-lo. Versos 21 e 22. Desesperado, o pai recorreu a Jesus perguntando-lhe se podia fazer alguma coisa. É nesse exato ponto que Jesus profere as palavras do verso epigrafado. Curioso é que Jesus não responde ao pai aflito com base em seu próprio poder, mas na fé. Sua resposta não foi eu posso, mas tudo é possível que crê. Aqui tocamos em um dos pontos mais debatidos na chamada Cristologia, ou seja, o departamento da teologia sistemática que estuda a pessoa de Cristo. Quando examinamos as duas naturezas de Cristo, isto é, o fato bíblico de que Jesus é tanto Deus quanto homem, surge a pergunta: o que o Senhor fez no tempo de seu estado de humilhação, quando esteve nesta terra desde o nascimento até a sua ascensão? Deu-se por sua divindade ou por sua humanidade? Colocando isso de outra forma, fez tudo o que fez usando o seu poder divino ou como homem de fé perfeita? A resposta dada por Jesus a esse homem sugere a segunda possibilidade. Devemos compreender que Cristo é o fato de Deus, é a revelação de Deus por ser o próprio Deus. Sua humanidade constitui-se, então, exemplo de ser perfeito, santo e imaculado. É provável que Jesus, quando batizado por João, ocasião em que foi revestido do Espírito Santo, tenha recebido todos os dons espirituais como capacitação para o seu ministério. Cristo, como homem, tinha fé perfeita. Então, devemos perguntar: o que é possível ser feito por alguém assim? Ora, ele mesmo deu a resposta: tudo é possível ao que crê. Certamente, tal resposta se coaduna com o contexto. Percebemos nitidamente certa oscilação na fé dos discípulos por não terem conseguido resolver o problema do rapaz, deixando clara a exigência de uma fé robusta. Além disso, como resultado, Jesus faz aguda reprimenda a todos os que se aglomeravam ao seu redor contra a falta de fé. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Verso 19. Por fim, quando Jesus afirma o poder da fé, oportuniza a súplica do Pai comovido: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Verso 24. Notemos, destaque, que todo o texto gira em torno do tema fé e seus necessários efeitos. Quando Jesus abre todas as possibilidades para a fé, não está querendo dizer com isso que, uma vez crente nele, todas as minhas vontades e expectativas não encontrarão limites de realização. Dizer todas as possibilidades para a fé é muito diferente de dizer todas as possibilidades para o crente. Não se trata de se apropriar de um poder sobrenatural e divino para usá-lo segundo os nossos próprios interesses, mas daquele irresistível poder de concretizar na história, como instrumentos do Senhor, mesmo por vias sobrenaturais, os desígnios do próprio Deus. Quem pode impedir que a vontade de Deus se realize? Percebamos, por fim, que claramente
O texto declara a prevalência da fé sobre os poderes das trevas, ou seja, é única e exclusivamente por meio dela que vencemos os ardis de Satanás no seu próprio terreno, este mundo de trevas. Eis a razão por que nosso Senhor dedica atenção especial ao episódio. Mais do que libertar o rapaz do cativeiro e escravidão espirituais que vivia, demonstrou na prática o poder da fé contra o maligno. Jesus venceu o maligno por sua fé, não por seu poder divino. Isso já ficou claro já a partir do episódio de sua tentação no deserto. É exatamente para isso que cremos, para vencer o mal, não para produzir sinais que tenham como única finalidade favorecer a presente vida física e os desejos do coração. Creiamos na declaração de Cristo: tudo é possível ao que crê. Vivamos a vitória sobre o maligno. Que o Senhor nos ajude em nossa falta de fé. Muitas vezes percebemos sucumbir diante do mal. Sabemos que nosso caminho é a vereda da justiça. Fortaleçamo-nos diariamente na leitura da palavra e nas orações. Assim, poderemos orar: livra-nos do mal. Tenha um excelente dia de vitória contra o maligno, na presença do Senhor. Reverendo Jair de Almeida Júnior.